tudo é possível ao que crê. Essa é uma palavra de Jesus que está lá em Marcos capítulo de número 9, Mateus capítulo 17. É interessante como é que a mão de Deus é movida pela fé. É interessante como é que em todo tempo a fé, ela vai ser um sinal daquele que crê no Senhor. Abraão, ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. Aquele que é salvo, não é salvo porque faz boas obras, é salvo pela fé, não é mediante as obras. É isso que Efésios capítulo 2, verso 8, verso 9 vão dizer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você jamais se encontra com Deus. Quando Hebreus 11 fala sobre isso, ele diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é recompensador daquele que se aproxima. E eu quero ler com vocês um texto muito interessante que está lá em Marcos capítulo 9. Diz assim, Marcos 9, 16 a 28. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. E convulsionou. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Esse texto e essa situação acontece na cidade de Nazaré. Jesus não pregava muito lá não, ele pregava mais ao norte, um lugar chamado Cafarnaum, Betsaida. Era uma região ao norte do mar da Galileia, um porto, onde as notícias iam e vinham. E ali acontece isso. Ele tinha saído daquela noite em claro, junto com os discípulos, eles sobem para orar, Pedro, Tiago e João, e o rosto de Jesus fica transfigurado como o sol. Na verdade, ali tudo que está acontecendo é para se cumprir a palavra de Deus. O rosto de Moisés, se você ler com calma, Êxodo capítulo 34, o rosto de Moisés também fica brilhante. Quando você fica na presença de Deus, gente, você brilha. E aí não tem a ver com o ser astro de TV, nem do rock, e nem do futebol, nem o youtuber famoso. Tem a ver com aquilo que você vive. É por isso que Jesus vai falar em Mateus 5, brilhe, portanto, a vossa luz entre os homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Ele desce do monte, que a gente acredita que é o Monte Tabor, que é o monte de frente para Nazaré, e quando ele chega, tem uma discussão, é o povo batendo boca. É interessante como é que o crente gosta de bater boca. E ele fica ali, e aí, crente fica endemoniado ou não? Criança fica endemoniada ou não? Não, não é possível, não é possível. E enquanto eles estão discutindo, tem uma criança sofrendo. Tem uma criança que está possessa. O pai se mete e diz: o problema todo é o seguinte, eu vim com esperança, eu já bati em todas as portas. Eu já busquei o padre, eu já busquei o bispo, eu já busquei o apóstolo, eu já busquei o pastor, eu já busquei Mizinfio, pai de santo, e agora eu trouxe para os discípulos, e não resolveu. Aí Jesus, ele entra num tempo de decepção. Ele fala: qual o problema de vocês? Porque essa geração não consegue crer. Ó geração incrédula. Eu vou traduzir, isso é insuportável. Até quando eu vou ter que suportar isso? Jesus aqui, gente, ele está cansado. Você entende uma pessoa? Porque Jesus, ele tinha passado a noite toda em claro. E ele vem como quem diz: tá bom, agora eu vou dar uma descansada. Ele chega lá, quem ficou para resolver não resolve. Ele fala: me traga o menino. E quando o menino, ele vê Jesus, é interessante que a pessoa possuída por um espírito imundo, é isso que está acontecendo. Tem uma criança aqui possuída por um espírito imundo.
ele, na mesma hora, ele reage como? Convulsionando. E dá a impressão que é uma questão clínica. Não dá a impressão? Dá a impressão que ele teve aqui uma epilepsia. Não dá a impressão isso? Dá um remédio, dá um anticonvulsionante para ele. Mas não é. Essa convulsão é uma reação à presença de Deus. E aí Jesus pergunta assim, olhando para aquele quadro miserável, desde quando? Ele é um menino, ó. Isso acontece com ele desde a infância. E aí ele continua muitas vezes. Muitas vezes. Não foi aquele dia. Isso acontece toda hora, pastor. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Isso é uma desordem espiritual causada por um espírito de morte. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Você pode repetir isso? Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava juntando, repreendeu o espírito imundo. Ele não fez uma oração forte. Vamos fazer uma oração. Porque oração, gente, não é para o diabo. Oração é para Deus. Quem recebe oração é Deus. Quem recebe oração não é anjo, é Deus. Quando você ora, você fala com Deus. E você chama Deus de Pai. Pai nosso que estás no céu. E aqui, Jesus não prega para o endemoniado. Ele diz em nome de Jesus, não porque ele é Jesus. Ele diz, sai do menino. É uma ordem. É uma ordem expressa com autoridade no nome de Jesus. Ele repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. É inclusive uma manifestação comum, para você que não lida com ele, é comum o espírito manifestar mudo e surdo, cego e mudo. Eu já tratei de um jovem, foi um quadro muito feio, muito feio. Eu estava ajudado pela pastora Fabíola, auxiliado por mais de um pastor, um quadro dificílimo, onde havia um ódio do filho, pela maneira como o pai, a violência e a agressão doméstica que havia naquela casa. E aqui ele continua, o espírito gritou, olha o quadro, agitou ele com violência, violentamente, e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, ele ficou de pé. E depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, vamos ter um particular aqui, por que não conseguimos expulsar? Assim encerra o versículo 28 de Marcos capítulo 9, é em cima disso aqui que a gente vai ministrar. Existe uma descrença insistente. Eu quero que você entenda uma coisa, sem a palavra de Deus você não vai ter fé. Quando você fala assim, eu preciso de mais fé, para você ter mais fé, você precisa ler a Bíblia. Hoje eu estava conversando com um público que era mais jovem, agora no intervalo entre os dois cultos da manhã e o culto da noite, e eu estava perguntando, mas essa geração, ela não gosta de ler. Ela falou assim, pastor, a gente não precisa ler, porque hoje, nem lendo precisa, a gente ouve audiobook, a gente vê vídeo. A geração de vocês só tinha uma alternativa, ou você lia ou ouvia o rádio. A nossa geração tem um monte de mídias, então a gente não lê mais. Por quê? Porque a partir de agora, você que fez a campanha com a gente, lembra, no mês passado, em dezembro, nós fizemos a leitura dos 4 evangelhos, lembra que terminou dia 30? Então eu ia lá, e eu ia, ao mesmo tempo que eu ia lendo, você coloca, se você baixou o Bíblia, o Your Vessel, aí você vai ouvindo, você tem a voz do homem, tem a voz da mulher, que vai lendo para você, é muito interessante, e dá até para ficar decorando os versículos bíblicos. Mas um povo que não conhece a Bíblia, é um povo sem fé, porque sem fé, sem Bíblia, você não tem escudo. É isso que Paulo fala, tome a armadura de Deus, tome o escudo da fé, é com o escudo da fé que se apaga os dardos inflamados, as flechas de fogo do maligno. Aí a pessoa não conhece a Bíblia, não conhece Deus, não conhece a verdade sobre Deus,
ela se sente sempre atacada, é sempre a vítima. E aqui, o povo não crê em Jesus. Jesus diz: eu lhes dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, e nenhum dano vos fará. É muito interessante, porque as pessoas têm medo. De verdade, têm medo. O contexto aqui imediato, o versículo anterior, Lucas 10, 17, os discípulos voltaram felizes. Senhor, em teu nome até os demônios se submetem. Ele falou assim: eu sei. Eu dei autoridade para vocês. Eu dei autoridade para vocês. Autoridade é um princípio de governo. É um princípio de domínio. Domine sobre os peixes do mar, domine sobre as aves do céu, domine sobre todo animal que se move sobre a terra, os domésticos, os selvagens. Ter domínio não é ser dono, é exercer autoridade. Mas o povo de Deus insiste, achando que ele não tem autoridade. Quem tem autoridade é o pastor, quem tem autoridade é o obreiro, é o ungido, é o líder da célula. Aí o que acontece? Dentro da sua própria casa, você deixa um filho, uma filha, uma criança, porque você não crê. Aí tem que chamar os outros. Ora por mim, é claro que o pastor vai orar por você. É claro que a liderança da igreja vai orar por você. Mas você tem que entender que existem guerras que você está vivendo dentro da sua casa, que quem vai ter que vencer é você. Eu sempre digo que o pior problema que existe, qual é? É o seu problema, porque o seu problema, ninguém vai poder lutar por ele, quem vai lutar por ele é você. Essa incredulidade insistente, apesar da palavra de Deus dizer: eu te dei autoridade, ela é combinada, ela é, por favor, multimídia pode passar? Ela me lembra, enquanto você passa aí, ela me lembra quando Caleb, Números capítulo 13, verso 30, Caleb diz assim: calma, calma, nós vamos vencer. O povo diz: nós não vamos conseguir vencer. Eles são mais fortes do que nós. Por que a gente não consegue expulsar o demônio? De verdade, gente. Por que a gente, de verdade, por que a gente deixa os problemas do ano passado chegarem aqui? Por quê? Aconteceu isso, esse menino, essa criança, estava endemoniada no ano anterior, e no outro ano, e no outro ano, desde que ele é pequenininho, pastor, ele é um menino agora, mas ele continua assim. Essa tragédia se repete ano após ano, e agora a gente começa, nós, eu e você, um outro ano, e a gente deixa uma agenda aberta do ano passado. Tem uma ponta solta, pastor, está tudo bem, mas tem um negócio que ficou lá atrás, eu não consigo resolver. Por que eu não consigo resolver? É interessante que a gente vai ver momentos, assim, a gente fala assim: parece que Deus não está na minha vida. E tem lugares que você entra, que você vê Deus, sabia? Você sente, o sentimento foi algo que Deus deu para a gente, com o propósito dele. Jesus, ele está andando numa cidade apertadinha, aí uma mulher com uma doença, um sangramento terrível, há 12 anos, fala assim: eu vou tocar, não toque em Jesus, toca no fiapo do manto, da roupa de Jesus. Aí Jesus: para, eu senti, ele vai falar de sentimento, eu senti que de mim saiu o poder, alguém me tocou, e a menina não tocou nele, não tocou, a mulher tocou no manto dele, porque se você toca em mim, se você me dá um beliscão, se você bate no meu ombro, eu sinto que foi você, eu percebi, é tato, mas nesse momento, foi só um sentimento. Tem lugares que você vai que você fala assim: Deus está aqui. Obed-edom é uma casa, é um local que fica entre Monte Gerizim e o Monte Sião. Assim ficou com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Você sabe, eu já ensinei que a bênção do Senhor é quando a tua vida dá certo em tudo, qualquer área. A tua área romântica, a tua área familiar, a tua vida emocional, a tua vida financeira, a tua vida ministerial, tudo funciona. Aí você fala: tem a bênção do Senhor aqui. O que aconteceu na casa desse sujeito chamado Obed-edom? A Arca da Aliança, onde manifestava a presença da glória de Deus, foi para dentro da casa dele.
Só que ela tinha ficado 20 anos em Siló, e nada aconteceu, nada. Tinha ficado na casa de um sacerdote, chamado Eli, cujos filhos tratavam Deus com todo desprezo, e nunca houve bênção. Aliás, se você ler com calma, eles só são derrotados. A presença de Deus não estava lá. Tem lugares assim, sabia? Tem lugares que eu entro, cai panela, cai prato. Eu digo, é chegado o reino dos céus. Pai seja nessa casa. É verdade isso. Há uma manifestação. É isso que Davi diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. É lugar onde você fala, tem alguma coisa errada. Multimídia, prepara para mim Jó, capítulo 4, verso de número 15. Jó 4,15. Jó 4,15 fala dessa percepção, que muita gente não tem, mas ela existe. Um espírito, olha aqui, ele sentiu, roçou, isso é Bíblia Sagrada, roçou no meu rosto, os pelos do meu corpo se arrepiaram. Já chegou num lugar, você ficou todo arrepiado. Você ouviu uma voz, falou, que isso? Você fala, você teve um encontro espiritual, verso 16. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos, e eu ouvi uma voz que me sussurrava. O mundo espiritual fala. O diabo fala, sabia disso? Vai lá e briga com ele. Vai lá e perde as estribeiras. Vai lá e se joga debaixo do trem, se joga de cima do pináculo do templo. Você não pode levar esse desaforo para casa, você não merece, isso é uma injustiça. É interessante como as pessoas, podem voltar, que são crentes, não têm discernimento. Quando a gente encontra, tem gente achando que tem demônio, não sabe uma diferença entre uma maçaneta da porta e um espírito imundo. Tem gente que atribui tudo a uma questão clínica, psicológica, psiquiátrica, emocional. E tem gente tratando com remédio aquilo que é espiritual. Esse menino tinha um problema espiritual, apesar de aparentemente ser clínico. É convulsão. Então, vamos levar no psiquiatra, que o psiquiatra vai dar um remedinho, um tarja preta, e ele vai parar de ter convulsão. Para quem não conhece, parece epilepsia. Mas aqui é um espírito de morte. Você tem que entender com quem você está lutando. Eu quero começar o ano, eu não prego sobre libertação em culto de domingo. Vocês já notaram isso? Eu posso dar assim um pedacinho aqui, um outro pedacinho ali, mas eu não prego, a gente deixa isso para os cultos da quarta-feira. Mas eu preciso que o meu rebanho, e eu vou dar conta do meu rebanho diante do meu pai que está no céu, ele vai perguntar para mim, Lobo, o que você fez com a minha noiva? Ele vai me perguntar. Ele vai perguntar para os pastores. O que você fez com o meu rebanho? E eu sou responsável. Então eu quero te dar aqui aquilo que talvez você não tenha recebido ainda. Nós temos um inimigo que foi despejado de casa. Ele é o primeiro sem teto da história. Você foi ungido como um querubim guardião. Ele era um anjo. Está entendendo que ele era um anjo? A Bíblia fala sobre hierarquias, tipos, castas de anjos, tronos, principados, potestades. Isso é um tipo de anjo. Serafins, os serafins guardam a santidade de Deus. Os querubins guardam a glória de Deus, protegem a glória de Deus. Os anjos são mensageiros. Tem um anjo em 2 Reis, 1 Reis capítulo 19, gente, pensa num anjo brabo. Ele desce a espada em todo mundo que cercava Israel, cercava Jerusalém. Então nós temos anjos. A Bíblia vai dizer, em Hebreus capítulo 1, verso 14, que os anjos, escute isso, são espíritos. Vamos lá, hoje eu vou trabalhar bastante multimídia. Hebreus 1, 14. Vamos lá. O que a Bíblia fala sobre anjos? Os anjos não são, todos eles, espíritos, diga espíritos, ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. É por isso que em Salmo 91, a Bíblia diz, pode voltar, aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, para te proteger em todos os meus caminhos. Não é que o anjo, você vai fazer besteira, o anjo vai te livrar, não. Ele livra quando você está no caminho do Senhor.
Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Deus mandou um anjo para amarrar a boca do leão. Mas Daniel estava certinho. Quem entendeu isso, gente? Deus não te dá um cheque em branco e faz o que você quiser da vida, que o anjo vai te livrar. Se você não estudar para a prova, meu filho, você não passa no Enem. É isso que ele está dizendo. Quer que eu seja mais claro com você? Aqui, esse anjo era um querubim, ele foi ungido para cobrir, para proteger. Para isso o determinei. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia que foi criado até que se achou iniquidade em você. Por isso eu o lancei em desgraça. Uma pessoa desgraçada é uma pessoa sem bênção de Deus. Fulano é um desgraçado, sem graça. A graça é o favor de Deus para quem não merece. Se você está desgraçado, Deus, não conte com o favor de Deus, é isso. Em desgraça, para longe do monte de Deus, eu expulsei o querubim guardião do meio das pedras fulgurantes. Ele foi expulso do céu. É uma passagem que está, agora eu não vou mais ler, porque senão eu vou perder muito tempo. Apocalipse 12, a partir do verso 7, isso fica claro, houve uma guerra no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra ele foi jogado na terra. Então a guerra que começou lá no céu, acabou aqui. Esse é o inimigo, ele está encarcerado aonde? Por que eu não podia expulsar? Por que eu não consegui resolver? Porque tem escuridão. Em Judas capítulo 1, verso 6, a Bíblia diz que os anjos que não guardaram suas posições de autoridade, ou seja, se rebelaram, Deus os tem guardado em trevas, algemados em trevas, para o juízo daquele grande dia. Sabe onde é que o diabo está? Na escuridão. Ei, psh, 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 não conta para ninguém. Ó, zip, zip, zap, a boquinha vai fechar. Passa um zíper, passa um velcro nessa boca. Não conta para ninguém. Ele ama a escuridão. O diabo odeia a Bíblia, odeia a Bíblia. Cita o Salmo 91. Manda a pessoa ler o Salmo 18. Uma pessoa endemoniada jamais consegue ler o Salmo 18. Não consegue. Salmo 91 ele vai ler no máximo até o verso 10. No verso 11 ele vai jogar longe. O diabo não gosta da verdade. A verdade, a palavra de Deus é luz. Imagina um ser que vive em trevas, se jogar uma lanterna na cara dele, altamente potente. Ele gosta da escuridão. E tudo que ele vai amarrar, a maneira como ele vai destruir você, vai depender da maneira como você esconde. Tem tanta gente escondida. Gente, eu não sabia nem o que era isso. Tem crente fazendo conta em OnlyFans. Eu falei, mas o que é isso? Tem crente. Eu falei, não é possível. Tem crente que está prisioneiro de vício de jogo. Eu falei, na minha igreja não. Eu falei, pastor, deixa de ser tolo. Deixa de ser bobo. Eu falei, mas minha igreja é uma igreja esclarecida. Eu não fico aqui de reteté. Eu mostro a palavra de Deus. A Bíblia diz, vós pecais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu falei, não, nossa igreja é equilibrada. Tem do poder, tem da palavra. A gente bota a igreja num banquete. Ele sai daqui satisfeito. Conhece a Bíblia, mas também tem o poder da oração, o jejum. Não, pastor, tem gente fazendo isso. E é interessante, porque pergunta, por que a gente não consegue? Porque por trás das derrotas existem desobediências sistemáticas. Esse texto de Levítico 14 é um texto que eu gosto muito. Aqui há uma percepção. O dono da casa, ele fala assim, parece que há como praga dentro da minha casa. Ele percebe que tem algo errado, sabia? Ele fala assim, isso aqui estava em 2023, isso aqui estava em 2024, começou 2025 e ainda está lá. O dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo, parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que esvaziem a casa, antes que venha examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa. Quando a fortaleza de Jericó cai, e eu gosto de usar o Antigo Testamento, porque ele é explicado no Novo. A fortaleza está aqui. Em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, verso 5, diz que as armas da nossa guerra não são carnais,
são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Ela anula os sofismas, as mentiras, e é interessante que todo mundo que eu vou tratar, que não é curado, sempre diz que é inocente, sabia? Eu tenho um amigo meu que é advogado aqui, diz que o pior cliente é aquele que diz que é inocente. Ele fala isso. E ele já tem, não, a culpa é dos outros. Ele quer colocar todo mundo na justiça, ele quer ganhar de todo mundo. Ele já está certo que a culpa é dos outros. A culpa é do meu filho. A culpa é do meu marido. A culpa é da minha esposa, do meu avô. Quando a gente fala, a fala tem a capacidade de testemunhar aquilo que está escondido dentro da gente. A maneira como a gente diz assim, é interessante como é que as idolatrias, elas são facilmente identificadas. É por isso que psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, psicanalista, fala assim, poxa pastor, eu fui lá e descobriu tudo na minha vida. Porque quando a gente fala, a gente revela segredos. É o coração da gente, é aqui dentro que tem uma fonte. Sabia? A maneira do como você se comporta, fala nos seus grupos de WhatsApp, nas respostas que você dá nas redes sociais, a maneira como você fala dentro de casa, como você se dirige à sua esposa, seu filho, para os seus amigos, para o seu chefe, para o seu empregado, isso revela muito e tudo que está dentro da gente. Tem muita gente culpada que não se perdoa, muita gente. Muita gente com pedra na mão para atacar nos outros. E aqui o sacerdote fala assim, pera, deixa eu examinar com calma essa praga. Em Josué capítulo 2, verso 1, Josué fala o seguinte, pega 2 espias e manda entrar na fortaleza, mas manda entrar dentro da fortaleza, os 2 espias vão, entram, e dentro da fortaleza, a muralha tinha uma casa, dentro da muralha, era a casa de uma mulher da vida chamada Raabe. Era o que a gente chamaria hoje de uma garota de programa. Estava lá. Ela morava, provavelmente ela sustentava aquela casa, porque os pais não são citados, a família não é citada, mas a família dela estava ali. Ela era a pessoa mais proeminente. Eles entram na casa de Raabe e dizem assim, e passaram a noite ali. Passar a noite é investigar aonde nós sonegamos leis eternas, onde nós desvalorizamos a palavra de Deus. Olhe para o pastor. Todo mundo faz isso. Todo mundo peca. A gente gosta de se comparar, achar que a gente é melhor do que os outros. Não, mas pelo menos eu não sou que nem aquele. A gente não é chamado para ser melhor do que ninguém, a gente é chamado para ser igual a Jesus. É por isso que o padrão de exigência de Deus faz com que todo mundo fique humildinho. Quando eu investigo, eu encontro isso aqui, a ausência completa de discernimento espiritual. Você não vai ter discernimento espiritual se você não conhecer a Bíblia. A palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. A espada era a ferramenta de guerra, a arma de guerra mais poderosa daquele tempo. Qual é a arma mais poderosa hoje, gente? Hein? Você chama de bazuca, lança-rojão, um foguete militar, um fuzil AR-15. Qual é a munição? 762, 556. O que você acha que é? Era a arma mais poderosa. A palavra de Deus é uma arma. Está entendendo isso? Você está entendendo que a palavra de Deus é a arma que você tem de avanço, de ataque, de vitória? Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Você acha assim, pastor, eu preciso de discernimento espiritual, porque aqui ele diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Não tem jeito. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos que tratar. A pessoa fala assim, pastor, aqui está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, buscar os melhores dons. Em 1 Coríntios capítulo 12, fala assim, Deus distribui, o Espírito de Deus distribui discernimento de espíritos. A pessoa confunde o discernimento de espíritos, que é um dom de 1 Coríntios 12, com discernimento espiritual. Eu vou mostrar para você na Bíblia o que é o discernimento espiritual. Multimídia, Apocalipse capítulo 4, verso 1. Olha como é que esse homem, o nome dele é João, porque ele tem uma visão, discernimento espiritual, ele vai ver
uma janela, uma porta aberta no céu. Depois dessas coisas, olhei, ele viu, e eis que diante de mim havia uma porta aberta, a porta está aberta no céu. E a voz que tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trombeta, uma voz que grita, trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Sabe o que aconteceu aqui? Ele viu. Aconteceu o que você acabou de cantar. A igreja nem percebe que está cantando sobre uma visão espiritual. Eu nem pedi, nem conversei com o pessoal do louvor para tocar esse louvor. Verso 2. Imediatamente vi-me em espírito, e eis que havia um trono no céu. A porta ficou aberta, e alguém sentado nele. Verso 3. Aquele que estava sentado era de aspecto similar à pedra de jaspe e ao sardônio. Estava vestido de arco-íris. Um arco-íris estava em volta dele. Bota o versículo 5 de uma vez, 5. Apocalipse 4, 5. Apocalipse 4, verso 5. Do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões. Estava vestido de arco-íris, som de relâmpagos, luzes e trovões. É isso que a gente canta a visão, pode voltar. E não acredita, sabe por quê? Porque a gente não tem discernimento espiritual. Por que eu não consegui expulsar? Por que eu não creio? Por que você não crê? Você não tem isso aqui, ó. A gente motiva, eu posso crer por mim e por você, mas você não pode depender sempre de mim. Um dia o pastor não vai estar mais aqui. Sabia que um dia uma geração vai se pôr? Sabia que um dia você sai de férias, você está longe, você perde contato, você pode se mudar. Você tem que aprender a viver pela fé. Existe uma chamada iniquidade doméstica. Os nossos filhos aprendem com a gente, eu tenho ensinado tanto para vocês aí. Tanto. Se você desiste, seus filhos vão sempre desistir. Se você não der para eles responsabilidade, eles sempre serão irresponsáveis. Eles vão crescendo, e você começa a ver problemas nele, que você acha que são eles, mas são você. A gente foi comprado, eu e você, com o sangue de Jesus, das vãs tradições, da maneira vã, da forma vã, com que os nossos pais nos ensinaram. Você está olhando para uma criança, a criança é o único inocente na história. A criança estava endemoniada, eu já sei o que é o pai e a mãe que não estão lá. É uma família. Você acha que não tem demônio familiar? Está aí, Isaías 8. Consultai os que têm espíritos familiares. Sabe aquele demônio que passa de geração em geração? Gente, eu vi isso. Vocês têm que acreditar, pelo menos, na palavra de Deus. Eu fui no sepultamento, estava uma bisavó, a bisavó estava sendo sepultada. Eu estava lá. Quando o caixão baixou, o bisneto dela manifestou um demônio. Eu vi. O que o espírito imundo precisa? De alimento familiar. Existem famílias que oferecem banquetes familiares. O diabo se alimenta de pecado, não é azar, não é sorte, pastor. Foi um sorteio ruim, não é, gente. A gente tem que aprender a romper com isso. Se você chegar em casa agora e abrir o saco de ração, o teu cachorro vai vir te lambendo e abanando o rabo, porque ele quer comida. Deixa ele sem comida. Deixa o teu gatinho sem comida, ele vai sair para buscar rato, barata e bichinho fora de casa. O espírito imundo, ele precisa, sabe de quê? De desordem, de egoísmo, de estupidez, de incredulidade, de idolatria, de mentira, de sujeira, de engano. É isso que ele precisa. E tem famílias que infelizmente são assim. Por que nós não podemos expulsar? Porque ele tem alimento ali, ele fica agarrado daquilo ali. Quando o espírito imundo, aqui, Mateus 12, 43 a 45, ele sai do homem, olha para mim. Ele não sai
da caneta laser, do microfone, da caneta, e foi um perfume que me deram, uma camisa, pastor, consagrada. Escute isso, um espírito imundo precisa de um corpo. Todo espírito para manifestar precisa de um corpo. O espírito imundo, ele sai do homem, ele anda por lugares áridos, ele busca repouso, ele não encontra. Então o problema não é o demônio territorial, é o pecado territorial. Não encontra. Ele vai dizer, olha, eu vou voltar para a minha antiga casa. Ele usa o corpo da pessoa como se fosse uma casa. Ele não encontra descanso, ele encontra casa limpa, varrida e adornada. Ele volta e traz 7 piores. Aí manifesta lá os 7 ventania, os 7 encruzilhada, os 7 giramundo, não sei das contas. Mas por quê? Porque você não pode desassociar a liberdade com Cristo. Se pois o Filho vos libertar, João 8,36, vocês de fato serão livres e conhecereis a verdade. João 8,32, e a verdade vos libertará. Olha para o pastor, ninguém aqui é perfeito. Mas você precisa entender que Deus chamou a gente para andar com maturidade. Todo mundo aqui pecou e vai pecar outro dia. A gente não pode achar que a iniquidade é saborosa. Quando o pecado começa a não fazer mais incomodar a gente, aí é problema. Quando você fala assim, puxa, por que eu fiz isso? Por que eu abri a minha boca de novo para falar essa palavra de desgraça? Por que eu me tornei? Por que eu bati em quem eu devia amar? Até aí tem como resolver. O problema é quando você faz e diz, não tem problema não. Aí você está num processo em que é capaz de você não encontrar mais lugar de arrependimento, como Esaú não encontrou lugar de arrependimento. Aprenda isso, o diabo não tem lugar para morar. Paulo escreve aos Efésios para dizer, ele não tem lugar para morar. Então não abra a porta para ele. Crente chama isso de brecha. Não dê brecha. Eu vou dizer, não dê pecado, não dê jurisdição, não dê permissão. Não faça um convite. O que convida o diabo? Pecado. Mas não é o pecado insistente, sem confissão, sem arrependimento. O problema daquela criança é que ela estava no meio de um monte de gente incrédula. Jesus diz, ó geração incrédula. E ele pergunta para o pai, o que você quer? O pai diz, olha, ajuda, eu não creio mais. O pai está perguntando se eu posso tudo, eu sou todo poderoso. Você não entendeu ainda? Ele fala assim, eu creio então, mas eu quero que o senhor me ajude. Quer dizer, ele tinha uma sementinha de mostarda na mão. Essa era a fé dele, era a fé desse tamaninho. Tem gente que eu estou aqui, e vocês estão comigo já há algum tempo, estou falando assim, e aí, vamos passar pelas águas? Vamos batizar? O batismo só existe uma coisa de você, fé. Ah, pastor, quando eu melhorar, eu vou batizar. Você não vai melhorar nunca. Você está dizendo para Deus, não entra aqui. Marcos 16, aquele que crer e for batizado, será salvo. Esse é só o batismo não é o ponto de chegada, não é linha de chegada, é o primeiro passo. Nem o primeiro passo você não quer dar. Tem gente que continua sem igreja. Estou por aí passeando para encontrar a minha igreja. Você vai levar lambada o tempo todo. Você não tem cobertura espiritual. E eu creio nisso. E se quiser discutir comigo, a gente vai para a Bíblia. Tem muita gente que expulsa Deus. Aqui no território de Gádara, havia um endemoniado chamado Gadareno. Ele tinha uma legião de demônios. E aí Jesus, aí continua em Marcos 5, Jesus tinha dito, saia desse homem, espírito imundo. E implorava ele, o espírito imundo, com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Por que o demônio não queria sair daquela região? Você acha que é o quê? Que era territorial? Simba. Eu gosto tanto do filme do Rei Leão. Tudo que o sol toca é o território dos leões. E aquele lugar lá escuro? Não, ali não vai não. Território o cemitério dos elefantes. Ali é das hienas. E aí dá a impressão que o diabo tomou conta de um lugar e é dele. Querido, olha para mim. Do Senhor são os céus e a terra. E tudo que nela há. Tudo. Ah, porque o cara que é o dono da mata, não é o dono do rio, não é o Senhor
aqui é Deus. Aqui, por que ele não quer? Não nos mande para fora dessa província, dessa região. Os demônios imploravam a Jesus, manda-no para os porcos, para que entremos nele. Olha aqui, precisa de um corpo. Precisa de um corpo. O povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado. Olha como é que o evangelho transforma. O evangelho não deixa endemoniado não, querido. Ele estava assentado, vestido em perfeito juízo. Ficaram com medo. Então o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. Quando você entrega a tua vida a Jesus, olha o que eu vou falar. As pessoas ficam com medo, sabia? Eles veem transformação, abandono do pecado. Eles vão olhar para você e falar assim, mas ele está muito diferente. Quem nasce no berço cristão evangélico, já nasce com um princípio. As pessoas só vão notar no dia em que eles forem provados na honra, forem provados na fidelidade. Fala assim, esse cara aí é crente. Ele não vai entrar nesse jogo sujo. Ele não vai trair, ele não vai mentir. Nem chama esse cara para cá. Agora, quando você não nasce, como eu não nasci, num lar cristão, e a tua vida muda, sabia que quem está de fora, que olha para a tua vida velha, fica com medo? Medo. O que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com essa mulher? Que Cristo é esse? Que Jesus é esse que mudou a história dele? O que acontece aqui é que eles expulsam Jesus. Sabe por que os demônios querem ficar? A palavra de Deus é rejeitada. Eu não quero saber de Deus, não quero saber da Bíblia, eu não quero saber da palavra de Deus. Não me traga pastor aqui em casa. Não quero ir numa célula, não quero que abra uma célula na minha casa. O pecado é bem-vindo. A iniquidade é celebrada como festa. Tem gente pecando e tirando selfie, fazendo vídeo e colocando na rede social para todo mundo ver. A palavra de Deus é rejeitada. O pecado é bem-vindo, a iniquidade é celebrada e Jesus é banido. Ele é excluído. É gente que diz, não quero saber de Jesus. Ele até diz que quer, mas ele vive como se não quisesse. O problema todo não são os demônios territoriais. Por que a gente não consegue expulsar ele? Porque tem um esconderijo de pecado ali. Por quê? Porque há um alimento ali. Em Lucas 10, Deus está dizendo, ele dá uma bronca em cidades, que são chamadas na tua Bíblia, cidades impenitentes. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Foi onde Jesus, no ministério dele, deixou marcas dos milagres. O ai de Deus é um chamado juízo de maldição. Ai, mamãe falava isso para mim, ai de você se eu chegar aqui em casa e a lição não estiver pronta. Rapaz, o coro ia cantar. Eu entendo bem essa questão do ai de você. Aqui, Deus diz, ai, é interessante, de você, Corazim. Ele está falando de uma cidade que não se arrependeu vendo pecado. Ele fala, haverá mais tolerância, um juízo mais brando, para a imoralidade de Sodoma e Gomorra. Eles eram assassinos, gente, pensou num povo ruim, era o tal do povo de Sodoma e Gomorra. Não fique levando só para a parte da sexualidade não, hein? Ali, eles deixavam um rastro de iniquidade. E ele continua, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo teriam se arrependido, vestido roupas de saco, cobrido-se de cinza. Que vergonha porque eu fiz isso. No juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom, cidades da Síria, do que para Jerusalém, do que para Corazim, do que para Betsaida, cidade onde Jesus ficou. E você, Cafarnaum, aqui Jesus pegou pesado, porque Jesus ficava ali na casa de Pedro. Pedro era um pescador, a sogra dele, você leu em João capítulo 2, estava doente, ele era casado, inclusive, você que acha que não, mas ele era casado, e ali Jesus fez um monte de milagre. Ele fala assim, ó, você está pensando que você vai subir para o céu? Você vai descer para o inferno. Quando a gente trata
Cuidado com a omissão. Existem coisas que a gente tem que fazer. Tem muita gente que não consegue crer porque não tem nenhuma intimidade. O verso 29, a gente começou lendo Marcos 9, de 16 a 28. Pega o verso 29 em casa, depois vê essa mensagem de novo aqui. Jesus diz assim: mas essa casta, esse tipo, essa hierarquia, não sai com coisa alguma, a não ser jejum e oração. Se tem algo que vai levar você para bem pertinho de Deus, é Jesus e a oração. E vou dizer para você, a tua carne não quer orar. Estou repetindo, dia 12 de fevereiro nós começamos de novo o culto de libertação aqui. A tua carne não quer vir para o culto de oração. Não quer. A carne não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer. Aí não consigo jejuar, pastor. Que dor de cabeça, fico sem um cafezinho. Carne, sabe por que a carne não gosta de nada espiritual? Porque a carne não vai para o céu. Sabia disso? Carne e sangue não herdarão o reino dos céus. E aí você nunca vai ter vontade. E aí você nunca vai ter intimidade. Aí você vai se omitir e vai jogar a culpa no colo. Não, o obreiro, o pastor, o líder não me ensinou direito. Cuidado, cuidado naquilo que você busca. Existem respostas, eu só tenho mais esse versículo, e eu ainda tenho tempo, certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo. Olha lá, de novo, outra criança endemoniada. Eu escrevi um livro chamado Alvo, lancei ele há 2 anos aqui em Bom Retiro. Eu escrevi junto com a pastora Flávia Grégio, esteve visitando hoje a gente aqui, estava fazendo um curso na Jocum, e a psicóloga Caroline Vargas. É um curso que ensina os pais a proteção espiritual dos filhos, ao pastoreamento dos filhos, e também contra o abuso infantil. Então escrevemos ali 3 pessoas e foi prefaciado pela senadora Damares Alves, uma querida, uma serva do Senhor. E ali eu trato disso daqui. A filha, mais uma criança, estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, ou seja, não era israelita, não era judia, não era crente, não era pentecostal, não era tradicional, ela não era nem cristã, mas ela creu no Cristo, e rogava a Jesus que expulsasse sua filha do demônio. Então ele lhe disse, por causa dessa resposta, o que aconteceu aqui? Jesus disse para ele assim, eu não vou te dar. Os discípulos começam a expulsar Jesus, manda essa mulher embora. Jesus fica em silêncio e depois diz assim, eu não vou te dar, porque isso não é legal, isso não é lícito. Não é lícito dar o pão de filhos aos cães. Ela falou, o senhor se enganou. Eu não estou querendo tomar o pão do filho. Até os cães comem das migalhas que caem de suas mesas. Eles estão deixando sobrar, eu quero que eles estão deixando sobrar. Aí Jesus vai dizer, então ele disse, por causa dessa resposta você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Nem precisou botar a mão, não precisou orar, já foi embora. Olha para o pastor, sabia que depende da tua resposta? Tudo é possível ao que crê, depende só da tua fé. Funcionou para mim, funcionou para a mulher Ciro-fenícia, funcionou para o pai daquele menino que pediu ajuda na incredulidade, funciona para todo mundo, vai funcionar para você, é você. E aí sim a gente encerra, e o meu povo habitará em morada de paz, em habitações seguras, em recesso de repouso. Isaías 32:10. Vamos ficar em pé. Não é só uma promessa, é uma realidade de Deus, para que você tenha uma casa de paz, uma habitação de segurança e um recesso de repouso. Sabia disso? Muita coisa a gente traz do ano passado para esse ano, porque a gente desobedeceu, ou porque a gente não creu. Obedeça. Creia somente. Tem gente que está batendo em um monte de portas. É gente dentro da igreja, gente, que
tem a cabeça limitada pela religião. Joga fora isso. Eu quero te ensinar, deixa Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Não impeça Ele, não rejeite o conselho dEle. A intimidade vai gerando no teu coração fé mesmo. O escudo da fé, a fé vem pelo ouvir, e quando fala ouvir a palavra, é dar crédito, é crer. A palavra tem que entrar em você e misturar com a tua realidade. Fala assim, eu vou crer nisso aqui, não importa o que vai acontecer, eu vou crer no que está escrito. Gente, isso agrada o coração de Deus, sabia? Sabia que a fé agrada a Deus? Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Se precisa dessa fé, levanta a tua mão, diga, eu quero. Porque eu quero essa fé. Você quer isso? Eu vou orar por todos vocês. Vou pedir para todos vocês saírem do seu lugar. Vem aqui à frente. Nós temos uma canção. A gente pode cantar de novo a visão do Apocalipse? Nós vamos cantar de novo Apocalipse 4. Essa canção, ela é cantada a partir do versículo 2. Eu vou pedir para cantar. Pega quem está perto de você, vem aqui à frente, sai do seu lugar e nós vamos orar. Vamos orar para que esse ano, aquilo que ficou do ano passado, estragando a gente, vá embora. Por que eu não consigo expulsar? É só fé. Se você crê, tudo é possível que crê. É só isso. Vou pedir para chegar aqui à frente. Podemos louvar o Senhor? Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Nós somos a criação que louva. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Pai querido, é no nome do teu Filho Jesus que nós queremos nos juntar àquele Pai que disse, eu creio. Ajuda a fé do teu povo nessa noite, Jesus. Cada um deles tem uma experiência, tem um pedido de socorro. Cada um deles, Pai, quer entregar para o Senhor aquilo que foi impossível lá atrás, mas que é possível para todo aquele que crê. Tira de nós rebeliões, tira de nós desobediências, tira de nós toda a incredulidade, Senhor Deus, e nos faz avançar. Nós queremos te dar a resposta certa. Nós queremos dizer, Senhor, basta uma palavra do Senhor. Senhor Deus, até os cães comem das migalhas que os seus donos deixam cair da mesa. Basta um pedacinho do teu poder, basta uma voz do teu poder, do teu trono, Senhor Deus, e tudo vai se consertar, tudo vai se ajeitar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu consagro o coração, cada um dos clamores do teu povo são entregues ao Senhor. Nós pedimos perdão porque ignoramos a tua palavra, porque rejeitamos o teu filho, porque ignoramos os teus preceitos. Te pedimos perdão, Senhor Deus, mas hoje nós nos consertamos diante do Senhor. Nós clamamos aqui pelo aquele sangue carmesim, aquele sangue que nos purifica e que nos salva. Nós clamamos, Senhor Deus, salva o teu povo hoje, no íntimo do seu coração. Todo aquele que está clamando, o Senhor, me salva, Senhor Deus. Mostra aos teus filhos a tua salvação, para que eles digam que o Senhor é bom
e a sua misericórdia dura para sempre. Eu os abençoo, sim, em nome de Jesus. Pode dizer amém comigo? Diga amém.